Contatos alienígenas. Há inúmeros relatos sobre os humanoides que os ufólogos estão mais dispostos a levar a sério. Com grande frequência, os seres parecem desejar apenas comunicar-se, e segundo certos relatos, algumas vezes conseguiram. Um lavrador chamado Gary Wilcox de Binghamton, no estado de Nova York, relatou um diálogo com os alienígenas. Ele estava cuidando de suas vacas e viu um OVNI pousar. Foi até lá e bateu para ver se era sólido. Duas pequenas criaturas saíram do aparelho e começaram a conversar com ele, por meio de uma espécie de telepatia. Entre outras coisas, ele previra acontecimentos no mundo humano, como a morte de um astronauta americano. Pouco tempo depois, os astronautas Gus Grissom e Edward White e Roger Chaffee, tripulantes da Apollo 1, pereceram a bordo de sua cápsula espacial. O encontro de Wilcox foi submetido a um cuidadoso exame que incluiu uma avaliação psiquiátrica. Os pesquisadores concluíram que Gary Wilcox era mentalmente saudável, mas não era um impostor e havia passado por uma experiência muito estranha e desconcertante. Em muitos desses encontros, os seres foram descritos como pacíficos e até amistosos, mas inúmeras testemunhas relatam encontros de pesadelo com extraterrestres. O californiano Donald Shurham, por exemplo, nunca superaram suas lembranças do dia 4 de setembro de 1964. Segundo ele conta, estava caçando com um arco e flecha em Plascouch com amigos e perdeu-se deles. Quando o sol se pôs, ele resolveu passar a noite em segurança no alto de uma árvore. Algumas horas depois, avistou uma luz branca deslocando-se em zigue-zague e baixa altitude. Pensando tratar-se de um helicóptero, Shurham desceu do desconfortável galho em que estava e acendeu uma fogueira para atrair a atenção. A luz dirigiu-se para ele e parou a cerca de 20 metros. Não parecia qualquer helicóptero que ele, então com 28 anos, houvesse visto algum dia. Assustado, ele subiu na árvore de novo. Logo depois, os humanoides e algo semelhante a um robô aproximaram-se e começaram a sacudir a árvore, como se quisesse derrubar o caçador. A certa altura, o robô soltou um vapor branco que o deixou o rapaz enjoado. Mesmo assim, ele conseguiu pôr uma flecha num arco e dispará-lo contra o robô. O robô soltou um raio em arco e recuou. Shurham disparou outras duas flechas contra o robô e com isso dispersou os atacantes. Então, um segundo robô chegou e emitiu mais vapores, deixando-o momentaneamente inconsciente. Quando se recobrou, viu os dois humanoides tentando subir na árvore para apanhá-lo. De algum modo, Shurham conseguiu mantê-los à distância. O assédio durou toda a noite. Quando o sol estava quase raiando, mais seres se aproximaram e grandes quantidades de fumaça deixaram Shurham inconsciente. Ao recobrar a consciência, estava pendurado na árvore pelo cinto e o OVNI havia partido com seus ocupantes. Um companheiro seu, que tal como ele havia se perdido, disse que também havia visto o OVNI naquela noite, mas sem ser molestado. Um episódio ainda mais estranho ocorreu em uma pequena cidade madeireira chamada Happy Camp, também no norte da Califórnia. O encontro começou no dia 25 de outubro de 1975, quando dois eletricistas da serraria que estavam em um caminhão viram dois objetos extremamente brilhantes que se aproximavam pelo céu. De acordo com os dois, Stan Geyer e Steve Hawley, um dos objetos surgiu por sobre uma montanha, mudando de cor para o vermelho e descendo em direção ao caminhão, com a ponta acesa de um charuto. Nas palavras de um deles, os dois saíram correndo e depois viram um objeto vermelho brilhante na encosta de uma montanha próxima. Voltando 2 dias depois, Gay e Harris investigaram a área e nada acharam de interessante, até olharam para uns arbustos. Uma série de olhos prateados brilhantes estavam espiando, e de repente o ar foi tomado pelo som de uma sirene. Prudentemente, os homens subiram para a caminhonete e voltaram às pressas para Happy Camp. A atração do desconhecido levou Gary e Harris mais 2 vezes de volta às montanhas. Desta vez levaram junto Ellen White, uma senhora de 62 anos que ficara sabendo de seus encontros e estava tão curiosa quanto eles. A curiosidade do grupo foi amplamente recompensada. Na primeira viagem, Harry começou a disparar um rifle ao acaso contra os arbustos, onde os olhos haviam aparecido. Talvez ele pretendesse expulsar algum bisbilhoteiro, mas em vez disso eles viram 2 silhuetas que se erguiram no mato rasteiro. Segundo contaram, as criaturas tinham as cabeças cobertas por elmos, como os de soldadores, e estavam banhados por uma luz
por uma estranha luz nebulosa. Mais uma vez ouviu-se o gemido de uma sirene. Quando as silhuetas luminescentes se aproximaram, os membros do grupo sentiram calor e peso no ar, como uma sauna, um banho de vapor, só que muito pior. Na opinião de Harris, Ellen White disse que sentiu alguma coisa pressionando seu peito. Entraram em pânico e correram montanha abaixo, seguido por um objeto vermelho brilhante no interior da estrutura de uma espaçonave. Quando os investigadores de OVNIs entrevistaram testemunhas de supostos encontros com alienígenas, procuraram obter detalhes sobre a espaçonave dos visitantes. De particular interesse são os relatos daqueles que afirmaram ter sido levados a bordo desses veículos, pois é presumível que tenham dado uma boa olhada no aparelho, por dentro e por fora. Mas, segundo a análise estatística de mais de 300 relatos de rapto feita pelo folclorista Thomas Bullard, o sequestrado típico passa a maior parte do tempo dentro da nave e, portanto, traz em geral a perspectiva de Jonas, cujas descrições mais explícitas e coerentes são da barriga da baleia. As lembranças sobre o exterior das naves, em geral, limita-se à forma e o tamanho, sendo que quase todos falam de aparelhos em forma de disco. A maioria descreve o interior das espaçonaves dividido em compartimentos, sendo minuciosos os detalhes em relação à câmara onde a vítima foi sujeita a exames. Também foram mencionadas as chamadas salas de conferência, onde os alienígenas supostamente interrogam os cativos, salas de máquinas, pontes de controle e corredores. Em geral, consta que os compartimentos são arredondados, de superfície lisa. Segundo Bullard, os interiores, tais como os descritos por Beth Henderson, com base em sua experiência de rapto de 1967, com frequência tinham uma capacidade maior de que seria presumível pelas dimensões externas da nave. Com um arranjo eficiente, o ufólogo Fred Wigran incorporou os compartimentos mencionados por Beth em sua recriação do desenho da nave. Os membros da equipe investigadora de sistemas internos de veículos, Vehicle Internal System Investigate Team, com base em Houston, tem esperança de usar dados como os recolhidos por Bullard para um dia montar um modelo tecnológico de um OVNI. Estão particularmente interessados nas impressões das testemunhas acerca da iluminação, dos sons, do fluxo de ar, da temperatura, das texturas, da configuração dos comandos da nave alienígena, em busca de potenciais pistas sobre o sistema de funcionamento dos OVNIs. Com base nos desenhos de Beth Anderson da nave espacial que a teria levado para outro mundo, estes diagramas de Fred Wingren incorporam as salas abordadas e a forma de disco típica das naves alienígenas. Descrita por muitos supostos raptados, consta que um nível inferior havia 3 ou 4 globos cristalinos giratórios que forneciam energia, outro elemento comum nos relatos dos raptos. 5 dias depois, os 2 eletricistas e Ellen White, acompanhados de 2 outras pessoas, voltaram mais uma vez ao local. O que aconteceu em seguida está confuso em suas lembranças, mas disseram que quando o caminhão mergulhou na espécie neblina, eles aparentemente tentaram voltar, mas depararam com uma verdadeira avalanche de rochas que caíam de um penhasco em torno do caminhão. Tudo parecia estar acontecendo em câmera lenta, disse o Ellen White. Lembraram-se que as portas do caminhão que eles haviam tido cuidado de trancar foram destrancadas, como por uma mão invisível depois abertas. Steve Harris contou que começou a estender a mão para apanhar a arma, mas foi de algum modo obrigado a parar quando ouviu uma voz que lhe dizia: "Você não precisa disso. Você não vai precisar disso." Ellen White lembra-se de ter sido
Ellen White lembra de ter sido levada para uma sala e de ter tido um diálogo com um dos alienígenas, que lhe mostrou um objeto dizendo ser de ouro. Ela respondeu que o ouro não era transparente. Existe um ouro através da qual se pode olhar. Respondeu o ser. Está na vossa Bíblia. A referência bíblica, que era nova para ela, ou estava enterrada profundamente em sua memória, deve ser a do 21º capítulo da Revelação. Nesse trecho, a Nova Jerusalém celestial revelada ao autor é de ouro puro, como vidro transparente. A próxima lembrança de qualquer um dos 5 é já no caminhão, descendo a montanha e cantando um hino de igreja em altos brandos. Pesquisadores de OVNIs em visita à região entrevistaram pessoas que mencionaram numerosas aparições anteriores, incluindo até depoimentos de agentes da lei que depois voltaram atrás em seus relatórios. Ellen White confirmou sua experiência e contou mais detalhes. Diz que a certa altura alertou o alienígena sobre as rochas que caíam e que ele teria respondido: "Não se preocupe, elas não me machucam." Os investigadores ficaram sabendo que depois dos acontecimentos de outono de 1975, outras pessoas haviam ouvido sirenes de forte intensidade, visto neblinas luminosas com estranhas figuras humanoides na periferia, observando objetos de diversas formas voando sobre a região. 2 pessoas contaram ter ficado boquiabertas diante de um enorme objeto que se partiu ao meio sem qualquer razão aparente, enquanto uma força misteriosa arrastava sua caminhonete para trás por cerca de 15 metros, acompanhando uma curva. Isso ocorreu, segundo eles, enquanto uma esfera branca brilhante passava por cima deles. Em sua primeira ida às montanhas em Rep Camp, o Ellen White teve a preocupação de levar uma máquina fotográfica, mas disse que foi incapaz de tirar fotos dos brilhantes alienígenas, talvez por sentir-se sufocado e com grande pressão sobre o tórax. Caso Ellen White tivesse conseguido usar a câmera, numerosas perguntas acerca dos eventos de outono de 1975 naquela cidade madeireira poderiam ter sido respondidas, mas ela não conseguiu. Este é um aspecto curioso da ufologia e que causa fortes dúvidas sobre a veracidade dos relatos. Com todos os milhares de aparições, não há quase fotos aceitáveis. Quando são feitas fotos, a revelação costuma mostrar pássaros, aviões, balões, formações incomuns de nuvens ou fenômenos ópticos. Truques fotográficos podem produzir OVNIs maravilhosos. Partículas de poeira ou gotas de chuva na frente das lentes deixam eventualmente esferas convincentes de luz brilhante no filme. Reflexos comuns nas lentes às vezes aparecem como discos chatos, e técnicas defeituosas de revelação resultam de vez em quando em falhas parecidas com OVNIs nas fotos reveladas. Há também os impostores infinitamente criativos, com suas fotomontagens, duplas exposições, aplicações, modelo preso em arames. Até um boné atirado para o alto pode parecer um OVNI em uma foto. Contudo, de vez em quando, uma foto ou uma série de fotos parece desafiar as contradições e proporcionar o tipo de prova pela qual os ufólogos anseiam. Um dos mais célebres episódios com provas fotográficas ocorreu em uma pequena cidade de Gulf Breeze, no estado da Flórida, perto de Pensacola. Os eventos concentraram-se mais precisamente em um homem que, durante 6 meses, em 1987 e 1988, tirou literalmente dúzia de fotos, além de ter também filmado. Ele relatou um dos mais bizarros encontros com alienígena na crônica da ufologia, tirada por um fotógrafo amador em férias na ilha de Vancouver, no Canadá. No outono de 1981 está uma das poucas fotos de um OVNI verdadeiro, segundo Richard F. Ames, um cientista de pesquisa aposentado da NASA, que analisou a foto usando várias técnicas sofisticadas, inclusive a intensificação computadorizada. Concluiu que a imagem do objeto, em forma de disco à direita do cume da montanha, não poderia ter sido produzida por dupla exposição, nem suspendendo-se ou atirando-se o objeto diante da câmera. Além disso, o fotógrafo afirmou não ter visto o disco ao tirar a foto. Segundo Ames, isto prova que não é fraude.
41 anos de idade, Edward Walters era um dos pilares da sociedade de Gulf Breeze. Era presidente de uma próxima construtora, bem casado, tinha um filho adolescente, uma filha de 12 anos, mas às 5 da tarde do dia 11 de novembro de 1987, sua vida tomou um aspecto inteiramente diferente. O que se segue é sua descrição dos acontecimentos, tal como foi contado em Aparições em Gulf Breeze, o livro que ele e sua esposa Frances escreveram em 1990, todos sobre os incidentes. Tudo começou, contou Walters, quando ele estava trabalhando no escritório em casa e notou algo brilhante parando sobre um pinheiro no jardim. Saindo de casa, ficou espantado ao ver uma nave com a forma de um enorme peão de brinquedo, com escotilhas no centro e um anel brilhante na parte de baixo. Parecia tão grande quanto as casas que estavam embaixo dela e quase 3 vezes mais alto. Disse ele. Walters correu para apanhar uma câmera Polaroid, tirou uma foto, depois mais 3, de uma distância de cerca de 50 metros. O filme acabou, de modo que ele correu de novo para dentro, carregou a câmera e tirou outra foto, quando o OVNI chegou mais perto. Estava prestes a tirar mais uma foto, quando um raio azul foi disparado do objeto, erguendo do solo e imobilizando seus músculos. Sentiu-se um fedor enjoativo, uma espécie de cheiro de amoníaco misturado com canela, e o Walters ouviu o que descreve como uma voz de computador na cabeça. A voz disse: "Não lhe faremos mal." Walters lembrou-se de ter gritado e depois caiu. Quando olhou para cima, viu que o OVNI havia sumido. Isso foi só o começo. 9 dias depois, às 4 da tarde, Walters voltou para casa e começou a ouvir um zumbido, mas não viu nada e logo esqueceu o assunto, até o zumbido transformar-se em uma voz mecânica, acompanhada por uma espécie de ventania dentro da cabeça dele. Walters agarrou a câmera e saiu de casa. "Estou ouvindo, seus desgraçados", gritou. E a voz respondeu: "Acalme-se, dê um passo à frente." Nesse momento, ele avistou um ponto de luz descendo rapidamente do céu e ergueu a câmera. Uma voz dentro da cabeça disse em espanhol: "Las fotos estão proibidas." Mas ele tirou uma foto do OVNI que pairava sobre as casas da vizinhança. Outras vozes instaram a subir a bordo do OVNI. Uma vez, uma voz de mulher fez ouvir na sua cabeça: "Eles não vão feri-lo, são só uns testes, nada mais. Nós não nos firam e agora estamos indo para casa." Não nos feriram e agora estamos indo para casa. Walters recusou-se a cooperar e gritou que eles não tinham esse direito. "Sim, temos", respondeu uma voz de homem que depois disse: Viremos apanhar-te." Walters tirou outra foto quando o OVNI começou a se afastar. A família Walters tentou continuar levando uma vida normal a despeito das instruções perturbadoras. Assim que o OVNI partiu aquela noite, Ed correu para o jogo de futebol inaugural do ano na escola secundária, onde seu filho tambor da banda tocaria um espetáculo no intervalo. Mas a vida dele havia mudado inexoravelmente. No dia que se seguiu, Ed e Frances falaram de pouca coisa além de OVNI todas as noites, quando estavam sozinhos durante o dia. Ed carregou seu rifle calibre 22 e sua pistola calibre 32 e começou a levar regularmente uma espingarda carregada atrás do banco da caminhonete. Então, às 3 da manhã no dia 2 de dezembro, Walters acordou com voz na cabeça. Agarrou a pistola e, junto com a esposa, foi até a janela da cozinha. Viram o OVNI mergulhando do céu até descer a cerca de 30 metros acima da piscina. Deu um passo à frente agora, ordenou uma voz. Em vez disso, com a câmera na mão direita e a arma na esquerda, o Walter saiu fininho da casa. Tirou outra foto e correu de volta para dentro. Espiando para fora, ele e a esposa viram o OVNI afastar-se. Por incrível que pareça, a história continuou naquela mesma noite. Walter conta que ele e a esposa haviam acabado de voltar para a cama quando o cachorro latiu e ele, abrindo as cortinas de um portão-balcão, viu uma criatura em pé ao lado de fora.
Diz que era uma figura de cerca de 1,20 m de altura, vestida com um elmo, através de cujo visor ele viu um par de grandes olhos negros. Uma espécie de caixa cobria o tronco da coisa e a outra caixa menor a envolvia da cintura aos joelhos, trazia na mão uma vara prateada brilhante. Aterrorizado, Walters deu um grito, tropeçou e caiu de costas. Francis ergueu-se da cama e viu também a criatura. Ed agarrou a pistola para atirar no intruso se ele tentasse entrar, mas o ser limitou-se a ficar parado do lado de fora, fitando com um olhar que era quase triste os olhos que de algum modo pareciam curiosos. Enchendo-se de coragem, Walters pensou que talvez pudesse capturar o pequeno ser, mas assim que abriu a porta, o raio azul atingiu sua perna direita, paralisando como se estivesse pregado no chão. Então o raio subiu e começou a erguer sua perna, e o Walters viu o OVNI pairando uns 15 metros acima dele. Agarrou-se desesperadamente na batena da porta, e Francis agarrou-se a ele por trás. De repente a perna ficou livre, o raio recuou e o OVNI desapareceu, mas não antes que o Walters conseguisse pegar a câmera e tirar outra foto Polaroid. A 11ª. Desenho acima de Edward Walters mostra o pequeno ser blindado que teria aparecido ao lado de fora do seu quarto na madrugada de 2 de dezembro de 1987. Walters ficou impressionado com os estranhos olhos negros que para ele lembravam os olhos delineados de um gafanhoto. Quando Walters tentou perseguir o alienígena, foi paralisado por um raio azul vindo de um OVNI que pairava no ar. Após escapar ao poder do raio, Walters fotografou o OVNI. Quando este disparava outro raio, foto grande à direita, que ele acreditava ter transportado o alienígena para a nave. Segundo Walters, cerca de 2 meses depois, sua esposa estava fora de casa quando escapou por um pouco de ser capturada por um raio parecido, o qual, mais uma vez, ela conseguiu fotografar. Foto pequena à direita, tratada por um processo chamado jato de luz. A foto mostraria Francis driblando o raio e correndo para dentro de casa. Naquele mês de dezembro, o OVNI apareceu mais 5 vezes, rendendo outro punhado de fotos. Quando apareceu na noite do dia 28, o Walters não tinha mais filme para Polaroid. Então pegou sua câmera de vídeo Sony e fez uma gravação de 1 minuto e 38 segundos do objeto passando por trás de uma árvore no quintal. Tanto seu filho Dan como sua filha Laura afirmaram ter visto o OVNI e testemunhado o pai gravando em vídeo. Este viria a ser um dos mais significativos registros. No ano novo, o assédio continuou, com 5 episódios em janeiro. Os seres passaram a chamar Walters de Zeas. Vem até nós. Não te faremos mal, ordenou uma voz no dia 12 de janeiro. Zeas, estamos aqui por ti, anunciou a voz no dia 26, acrescentando misteriosamente. No sono, sabes. Walters começou a proferir obscenidades para os objetos e a gritar, saiam de minha vida. Mas as vozes não paravam de repetir, estamos aqui por ti, Zeas. Não nos negues, estamos aqui, lembra-te. A essa altura, Walters havia se comunicado com Duane Cook, editor do jornal Sentinel,
de Guth Breezer, sem revelar o sobrenome de Walters, identificando apenas como Mr. Ed ou Ed. Cook publicou histórias sobre os incidentes e algumas das fotos. O jornalista também juntou-se a Walters em algumas ocasiões, na esperança de presenciar a chegada de um OVNI. No dia 24 de janeiro, Walters estava em sua caminhonete com Cook, quando ouviu o temível zumbido da voz que lembrava. No sono, sabes, parou o carro e desceu, mas não conseguiu ver coisa alguma. Cook, enquanto isso, afastou-se um pouco e começou a gravar o Walters em vídeo. Quando os dois iam subindo de novo na caminhonete, um OVNI chegou por cima deles e o Walters tirou uma foto. Mas enquanto Cook se virava, o OVNI já havia desaparecido. Walters entregou-lhe a Polaroid. Ao puxar a foto, Cook viu a imagem de um OVNI. Por mais de 10 anos, diversas pessoas na área do Guth Breezer haviam relatado aparecimentos ocasionais de OVNIs. Quando as notícias de OVNIs de Ed Walters começaram a circular, as histórias de outros incidentes proliferaram, e muitas delas envolviam as mesmas datas e localidades registradas por Ed. No dia 11 de novembro de 1987, por exemplo, na noite em que Walters afirma ter visto um OVNI pela primeira vez, pelo menos outras 7 pessoas alegaram ter visto alguma coisa também, e algumas das descrições coincidiram em muitos pontos com a que uma das testemunhas referia. Com a que ele fizera, pelo menos uma das testemunhas referia-se a um raio azul. A cobertura dos jornais e da televisão atraiu a atenção dos pesquisadores de OVNIs para Guth Breezer, e em particular para Ed Walters. Representantes do Centro de Estudos sobre OVNIs de J.L. Heinke, CUFOS, e da Rede Multa de OVNIs, MUFON, e o Fundo de Pesquisa sobre OVNIs, FUFO, bem como ufólogos da região, entrevistaram Walters e examinaram suas fotos. Os pesquisadores da MUFON entregaram ao Walters uma câmera especial Nilslon 3D, com 4 lentes, capazes de fornecer 4 negativos independentes de cada foto, 3 dos quais poderiam ser submetidos a várias análises, enquanto se mantinha o quarto intacto. A ligeira diferença do posicionamento das lentes também proporciona uma base para calcular o tamanho e a distância do objeto fotografado. Mas a câmera tinha uma característica ainda mais importante: ela é a prova de fraude. Era inevitável que os críticos começassem a lançar dúvidas sobre as fotos feitas com a Polaroid de Walters, indagando se não poderia ser resultado de algum truque, talvez um método inteligente de dupla exposição. A câmera Nilslon foi carregada com filme selada com cera por 2 representantes da MUFON antes de ser entregues a Walters. Além disso, a equipe da MUFON tirou uma foto identificatória com o filme que estava na câmera. Se por acaso conseguisse, apesar do selo, mexer no filme ou trocá-la por outro, os danos à imagem identificatória ou sua eventual ausência revelariam a fraude. Finalmente, se o Walters conseguisse tirar uma foto de um OVNI com a Nilslon, a câmera seria aberta na presença de jornalistas durante uma conferência de imprensa, e pelo menos 2 testemunhas ficariam com o filme o tempo todo, até que fosse revelado o impresso, como mais uma prevenção contra as fraudes. Logo depois de aceitar a Nilslon, Walters percebeu que isso o deixava em um dilema. Se eu não tirasse uma foto com aquela câmera especial, isso refletiria na credibilidade do caso, disse ele. Eu estava querendo que o OVNI saísse de minha vida, agora eu tinha que rezar para que ele voltasse, pelo menos para tirar mais uma foto. Questionários detalhados como estes, publicados pela rede mútua de OVNIs, MUFON, contribuíram para que os dados sejam coletados de modo coerente e detalhado. Os formulários da MUFON cobrem tudo, das reações de animais às descrições de alienígenas. O formulário mais à direita é usado para interrogar pessoas que localizaram OVNIs no radar. Por 2 semanas, Ed e Francis vigiaram os céus noturnos na esperança de capturar a imagem do OVNI com a Nilslon. Finalmente, no dia 26 de fevereiro de 1988, avistaram um objeto estranho sobre as águas do Estreito de Santa Rosa, ao sul do Guth Breezer. Em nada se parecia com os OVNIs que Ed vinha fotografando até então. Ela era alongado como um charuto, com 3 fileiras longitudinais.
3 fileiras longitudinais de luzes cor de laranja, uma esteira luminosa, e criavam uma perturbação atmosférica peculiar, visível, segundo Ed, como ondas de calor sobre o asfalto em dia de calor. Walters tirou 10 fotos do objeto, insistindo o tempo todo com a esposa que a coisa parecia enorme, em muita distância. Frances Walters não estava de acordo. Para ela, o objeto parecia relativamente pequeno, não muito distante. Quando a câmera foi aberta publicamente e o filme processado, uma semana depois, as imagens inicialmente levaram os pesquisadores da MUFON a concordar com o Ed que o OVNI retratado era muito grande. Com efeito, começaram a referir-se a ele como nave-mãe, o que aparentemente explicava uma relação com os aparelhos menores das fotos da Polaroid. Mas a análise cuidadosa dos negativos Nislon, feita depois, mostrou que Francis estivera muito mais perto da verdade. O objeto tinha apenas cerca de 1 metro de comprimento. Então os investigadores deixaram de lado a apelação de nave-mãe, passando a apelidar o objeto de sonda. Apesar desse rebaixamento, para todos os efeitos, a coisa continuou sendo um OVNI. Não era definitivamente um avião, nem se adequava a qualquer outra explicação convencional. E foram fotografados com a câmera que os pesquisadores consideravam a prova de fraudes. Em fevereiro, um cientista cético, Bruce Maccabe, chegou a Gulf Breeze para estudar os depoimentos de Ed Walters. Maccabe é presidente da FUFO e um respeitado físico óptico que trabalhava para a Marinha Americana em um laboratório de pesquisa em Maryland. Eu estava desconfiado de uma impostura, disse Maccabe, achando que poderia desmascarar tudo em 3 dias, mas depois de interrogar Walters e outras testemunhas por horas, visitar os locais e realizar uma análise preliminar das fotos, percebeu que a questão precisaria de mais estudo e já não tinha tanta certeza dos resultados. Pouco depois de sair de Gulf Breeze, com a bagagem abarrotada de fotos, fitas de vídeo e outras provas, Maccabe sugeriu a Walters, em uma conversa telefônica, que construísse uma câmera estéreo de alta referência, EAR. Isso podia ser feito fixando as 2 câmeras Polaroids e a cerca de 30 centímetros, uma da outra, em uma tábua, e posicionando uma vara diante delas para um prego vertical na ponta. Se as câmeras fossem disparadas ao mesmo tempo, as posições relativas da ponta da vara e do objeto fotografado das fotos forneciam informações para calcular, pelo menos aproximadamente, a distância do objeto com relação à câmera e, portanto, seu tamanho aproximado. Em outras palavras, com esse aparelho seria possível distinguir com facilidade um modelo falso de uma grande nave verdadeira. Enquanto eu explicava como fazer a câmera EAR, lembrou-se Maccabe depois. Fiquei pensando em qual seria a reação dele se tudo não passasse de uma gigantesca impostura. Eu estava fazendo a sugestão que poderia desmascará-lo. A resposta de Watts foi construir a câmera EAR, aperfeiçoá-la de acordo com as instruções posteriores de Maccabe, tirar diversas fotos do suposto OVNIs com ela. Em conjunto com as entrevistas, as primeiras fotos da Polaroid, as fotos da Nislon e os vídeos, as fotos feitas com a câmera EAR, convenceram Bruce Maccabe de que Ed Walters e suas fotos eram reais. O episódio final da aprovação de Walters teve lugar a 1h15 da manhã, no primeiro dia de maio. Ele havia ido ao parque da cidade, na espera de tirar mais fotos, quando percebeu o som familiar de zumbido. 2 OVNIs apareceram, e quando o EAR os estava fotografando, sua visão, segundo contou, ficou completamente branca, como se um flash houvesse disparado dentro do seu cérebro. Perdeu todas as sensações do corpo, mas sentiu que estava caindo. Quando voltou a si, seu relógio estava marcando 2h25 da manhã. Em seu nariz havia um grande machucado, em torno de um ponto avermelhado, e 2 machucados parecidos nas têmporas. As unhas de sua mão direita estavam sujas com substância negra e mal cheirosa. Ele não tinha qualquer lembrança dos 70 minutos perdidos, mas parecia razoável concluir que finalmente os alienígenas tinham vindo buscar Zeas. Desde o início, Ed Walters e seus relatos sensacionais suscitaram um amplo debate e uma grande controvérsia entre os ufólogos. Os pesquisadores procuraram estabelecer uma norma, uma certa coerência na descrição dos OVNIs para tratá-los como um fenômeno verdadeiro e não como uma mera
coleção aleatória de interpretações errôneas, fantasias e mentiras desveladas. Em geral, o que quer que seja, que esteja muito fora do padrão, é considerado suspeito e, com efeito, muitos dos casos em que as pessoas alegaram ter tido repetidos encontros ou ofereceram inúmeras fotos acabaram sendo obra de impostores ou pelo menos de pessoas fortemente suspeitas de estar montando uma farsa. No entanto, nem Ed Walters nem sua família se encaixavam na descrição clássica de criador de fraudes com OVNIs. Apesar de ele e a esposa terem escrito um livro sobre suas experiências, nenhum deles estava precisando de dinheiro e ambos eram conhecidos na comunidade com exatamente o contrário de piadistas ou caçadores de autopromoção. Por mais de um ano, Walters insistiu no anonimato, pois temia que a publicidade afetasse seu negócio de construções. Além disso, em fevereiro de 1987, no auge do suposto assédio de OVNIs contra ele, Walters submeteu-se voluntariamente a 2 testes de detector de mentiras acerca de suas fotos e de suas lembranças visuais, e passou nos 2 sem qualquer dificuldade. É considerado que certas personalidades sociopatas podem às vezes enganar o detector de mentiras. Em junho, ele se submeteu de boa vontade a um exame por eminente psicólogo clínico da Flórida. Este não encontrou qualquer indício de distúrbios mentais. O apoio mais forte a Ed Walters e as aparições de Golf Breeze talvez venha de Bruce Maccabi, da FUFO. Além de ser um fotoanalista competente, Maccabi é também um enérgico e experiente investigador de supostas aparições de OVNIs. Ele dedicou centenas de horas ao longo de mais de um ano ao estudo do caso Walters. Desde o princípio, ele considerou a hipótese da dupla exposição, que sabia ser possível até com uma Polaroid. Basicamente, isso é feito fotografando-se um modelo contra um fundo negro e depois expondo-se o mesmo filme a uma cena exterior, de modo que apareça a imagem do modelo contra o céu noturno escuro. Contudo, esse método tem problemas e armadilhas que deixaram marcas significativas nas fotos, mesmo que fossem feitas por um bom fotógrafo. E Maccabi não tardou a convencer-se de que o Walters não era nenhum perito. As provas de que o Walters não montou uma impostura pareciam quase esmagadoras. Concluiu: as aparições ocorreram realmente. O físico óptico concentrou seus exames mais minuciosos sobre o vídeo de 98 segundos, no qual Walters teria filmado um OVNI passando devagar por trás de sua casa. Em 28 de dezembro de 1987, Maccabi submeteu o vídeo a uma rigorosa análise computadorizada do tamanho do objeto, distância em relação à câmera e variações de iluminação, bem como da velocidade da sincronia da gravação. Reproduziu com a ajuda de Walters diversas hipóteses de fraude, de que o OVNI fosse um modelo pendurado em algum tipo de suporte, que fosse posto em movimento por algum tipo de arranjo com cordões puxados, ou que fosse carregado no alto de uma vara. Maccabi avaliou que nenhuma das possibilidades de fraude explicaria o vídeo. A forma geral da imagem parece idêntica à forma das imagens das fotos Polaroid feitas por Ed. Em novembro e dezembro de 1987, escreveu no final de um longo relatório: minha conclusão é que Ed não produziu o vídeo usando um modelo. Ao contrário, concluo que ele gravou um OVNI verdadeiro. Com igual firmeza, os desmistificadores se convenceram de que a história toda não passava de uma elaborada impostura e lançaram repetidos ataques públicos contra a credibilidade de Walters. Um dos piores ataques foi uma série de 3 contestações que surgiram em rápida sucessão em 1990. Em primeiro lugar, foi dito que um modelo de um OVNI feito de isopor havia aparecido no sótão de uma casa vendida por Walters. Em 1989, depois, um repórter do canal local de televisão, Mark Curtis, demonstrou no ar como havia feito fotos muito parecidas com as de Walters, usando modelo de OVNI em dupla exposição. Também produziu um vídeo de um OVNI em movimento gravado, um modelo iluminado carregado do alto de uma vara pintada de negro. À noite, mais ou menos na mesma época, um rapaz chamado Tom Smith, amigo do filho do adolescente Walter, veio há pouco declarar que estivera presente em ocasiões em que o Walter se vangloriava alegremente de como estava enganando o mundo com modelos e fotos forjadas. Ele estava achando tudo muito engraçado, disse Thomas, de um incidente que Walter descreveu. Rolava no chão e tanto rir. Walters e seus defensores rejeitaram com desprezo todas as acusações.
O modelo supostamente encontrado em sua casa antiga, segundo Waters, com certeza não fora posto lá por ele. Além disso, disse ele, tratava-se de um modelo infantil em cartolina, flagrantemente diferente dos OVNIs que ele havia fotografado. Também foi dito que as fotos do repórter de televisão eram bem diferentes das de Waters. E, de qualquer modo, desde o princípio de sua investigação, Bruce Maccabee havia admitido que a dupla exposição era possível. O essencial era que um estudo cuidadoso o convencera de que o Ed Waters não forjara as fotos. Quando Tommy Smith parecia tratar da palavra dele contra a de Waters, o tiroteio continuou, separando a comunidade ufológica em campos opostos. Waters dizia que os desmitificadores tentaram manchar minha reputação. Um detrator anônimo, segundo ele, chegou até mesmo a forjar uma foto do edifício Shirley's, em Nova York, acrescentando-lhe uma imagem grosseira, obviamente falsificada, de um OVNI girando em torno do topo do prédio, e mandou para um jornal atribuindo a Waters um ataque, mas isso aconteceu no início de 1992, quando um consultor de engenharia e análise fotográfica independente chamado William G. Reiser terminou um estudo que lhe foi encomendado por alguns ufólogos. Reiser, apresentando-se como totalmente independente por aqueles que o contrataram, criticou algumas fotos de Waters como suspeitas, mas em apenas um caso ele fez uma acusação aberta de fraude. A foto em questão, a foto 19, segundo o sistema de numeração do próprio Waters, foi tirada no dia 12 de janeiro de 1988 e mostra a imagem de um OVNI pairando sobre uma rodovia em frente à caminhonete Ford 150 XLT de Waters. Uma luz forte do anel de força da parte de baixo da suposta nave está refletida na estrada abaixo. O capô da caminhonete, visível no primeiro plano da foto, não reflete nada dessa luz. Após realizar teste com outra Ford 150 XLT e uma luz posicionada em várias alturas sobre a estrada, Reiser decidiu que, se a foto de Waters fosse genuína, o capô da Ford teria mostrado um reflexo. A opinião profissional desse autor, escreveu, é que há apenas uma explicação lógica para tal anomalia óptica. A foto número 19 é uma falsificação produzida por dupla exposição. A famosa foto 19 abaixo de Ed Waters está entre as mais controvertidas que ele fez com sua Polaroid dos supostos OVNIs. A foto foi condenada como falsificação de dupla exposição por um respeitado fotoanalista, William G. Reiser, e endossada como autêntica por outro físico óptico, Bruce Maccabee. Marx Kurtz, um repórter de TV, falsificou com dupla exposição a foto similar à direita para provar que isso poderia ser feito. A foto real é essa que o Ed tirou. E aqui é a foto que a imprensa falsificou. Embora algum dos críticos de Waters tenha se servido desse pronunciamento como uma prova positiva que estava procurando, Waters sustenta que isso não afeta absolutamente seu caso. Não houve reflexo no capô do carro, disse ele, porque o veículo estava um lixo, o capô estava amassado. Maccabee apoiava essa afirmativa. Segundo o físico, ele próprio havia tratado desse ponto específico em 1988, realizando extensos testes com o caminhão de Waters para determinar se um reflexo aparecia ou não no capô, na situação representada pela foto 19. Segundo ele, descobriu como o capô fora deformado por um acidente com uma retroescavadeira algum tempo antes. Não seria possível ver qualquer reflexo, a não ser que a luz estivesse a mais de 3 metros de altura sobre a estrada, consideravelmente mais alto que a luz da foto 19. O caso de Gulf Breeze não se
encerrou com a alegada experiência de tempo perdido de Walters em maio de 1988. Os relatos de aparições de OVNIs nas vizinhanças continuaram. Na verdade, tornaram-se tão frequentes que em novembro de 90, uma equipe de 17 investigadores que trabalhavam sob a orientação da MUFO começaram a manter uma vigília noturna formal em busca de OVNIs na região de Gulf Breeze. Até março de 92, os investigadores haviam registrado um espantoso total de 130 aparições documentadas por cerca de 2 horas de gravação em vídeo e dúzia de fotografias. A maior parte das aparições foi de luzes distantes que iam do vermelho para o branco e de novo para o vermelho. De vez em quando essas luzes tinham a forma de um túnel. Consta que as bases militares da região não foram de muita ajuda quando indagadas sobre o tráfego aéreo, mas os investigadores convenceram de que as luzes que se deslocavam em silêncio não pertenciam a qualquer tipo conhecido de avião. Lanternas penduradas em balões foram sugeridas como explicação, mas muitas vezes as luzes se deslocavam diretamente contra o vento e se acendiam e apagavam em um piscar de olhos. De que maneira o impostor poderia acender e apagar a lanterna no céu? Pergunta. Uma análise espectral de decifração, segundo um dos investigadores, revelou que o brilho é bem diferente do produzido por lanternas. Em algumas ocasiões parecia um objeto melhor definido. Em setembro de 91, mais de 80 testemunhas excitadas relataram ter visto uma forma escura de disco que se movia silenciosamente pelo céu e se iluminou de repente, como se estivesse acendendo as luzes por detrás das escotilhas. Era o mesmo OVNI que Ed Walters fotografou há 3 anos, declarou um observador. 2 meses depois, no dia 15 de novembro de 91, mais de 12 vigias viram uma coisa parecida, só que dessa vez, além de escotilhas, houve também a menção de um anel de força da parte de baixo. Diversos militares da ativa e da reserva estavam entre as testemunhas de Gulf Breeze. Eles dizem que não conseguem imaginar o que poderia ser. Conta Bruce Maccabe, que testemunhou em pessoa uma das aparições de OVNI. Maccabe admitiu também estar perplexo com o que quer que estivesse assombrando os céus de Gulf Breeze. Ou é uma impostura, declarou, ou a coisa verdadeira, o que quer que isso seja. Além das fotografias, há outro tipo de prova que os ufólogos examinam com muito cuidado, que é a suposta evidência física da visita de um OVNI. Esses traços, tais como os ufólogos os chamam, são relativamente incomuns, levando-os em conta o número de OVNIs avistados. Mesmo assim, os bancos de dados contêm milhares de exemplos e alguns investigadores acham que eles são um forte indício da visita extraterrestre. A dificuldade está em determinar a autenticidade, por muitas coisas podem deixar traços de extrema estranheza. Um fenômeno... Essa parte que eu vou ler depois. Contatos alienígenas. O caso Ed Walters.